Se tem uma coisa que me deixa muito confusa na vida com urticária, é algumas relações que ela tem. E mesmo na urticária crônica espontânea, que na verdade não tem nenhum fator externo que cause a doença, existem algumas relações que preocupam. Sim, você sabe do que eu estou falando de medicamentos. Não sei se você, como eu, também fica confuso a respeito de qual tipo de medicamento você pode tomar, ou se toda vez que você precisa e fica doente, você liga para o seu médico para perguntar se aquele medicamento você pode tomar ou não. Se a sua resposta é sim para alguma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Eu tive uma situação semelhante na última semana. Até me perguntaram a respeito do porquê que quem tem urticária crônica podia ter esses sintomas exacerbados quando tomasse certos tipos de medicamentos. Eu não soube responder. Na verdade, eu fiquei doente e fiquei novamente naquela angústia e preocupação. Porque além de você ainda ter que dar conta dos seus sintomas, você ainda se sente muito inseguro em ficar doente, porque você não sabe muito bem como que você vai poder melhorar, porque você não se sente confortável em tomar medicamentos. E foi aí que eu fiquei pensando, que surpresa eu posso ter se tomar esse medicamento que o doutor me receitou. Afinal, se eu tenho urticária do tipo espontâneo, por que eu tenho reação a determinados medicamentos? Tem como eu ter mais de um tipo de urticária ao mesmo tempo? Em geral, toda vez que eu fico doente, eu ligo pra minha médica. E isso já foi de madrugada, isso já foi em horários que talvez ela não pudesse atender. Isso acontece porque eu me sinto muito insegura a respeito do que eu posso ou não fazer. Isso porque teve uma vez em especial em que eu tive uma crise de urticária muito pesada, e ela aconteceu logo após eu tomar dipirona. E foi uma das piores crises que eu já tive na minha vida. Então, desde então, eu me sinto pouco confortável em estar doente. Não no sentido que alguém se sinta feliz em estar doente, mas geralmente as pessoas ficam doentes, elas sabem o que tomar, elas sabem como administrar aquela situação. Mas no meu caso, eu sempre me senti muito fragilizada. Será que então as pessoas com urticária crônica espontânea têm uma predisposição à alergia a medicamentos? A resposta é não. Na verdade, o que acontece é que cerca de 30% das pessoas com urticária crônica, elas têm uma piora dos sintomas quando ingerem anti-inflamatórios. O que isso significa? Que, na verdade, não é que elas estão tendo urticária por causa do medicamento, mas a urticária que elas têm piora por causa do medicamento. Ah, e se você, como eu, não entende nada sobre anti-inflamatórios, a seguir tem uma lista para vocês. Profenide, diclofenaco, Voltaren, Cataflam, Ibuprofan, Alivium, Artrosil, Aspirina, Melhoral, Piroxene, Ocufen, Benzitrate, Ibuprofeno, Achas, Doril, mais analgésicos como dipirona. Agora eu vou ler para vocês tecnicamente o que acontece no seu organismo, para que você, como eu, que tem urticária crônica, também tenha algumas restrições de medicamentos. O que será que acontece? Vou ler para vocês. Isso ocorre porque essas medicações têm como mecanismo de ação a inibição de uma enzima que se chama ciclooxigenase, COX, que é a enzima responsável pela produção das prostaglandinas, substância que causam a dor e inflamação. Nestes 30%, talvez por uma predisposição genética, ao ocorrer a inibição da COX, há também uma alteração no metabolismo que leva a uma maior ativação dos mastócitos, que já estão ativados na UCE. Agora eu vou falar em português. Como vocês viram que eu acabei de ler, eu vou tentar explicar em palavras um pouco mais simples o que isso significa. Você que tem urticária crônica espontânea, você já tem uma liberação de uma célula que a gente chama de mastócito. A gente já fez um vídeo sobre isso, aquele da bexiga, que a gente mostrava a reação, que tinha aquelas bolinhas coloridas, que do nada no organismo elas eram soltas, liberavam a histamina, o que provocava mais sintomas e mais coceira da urticária, lembra? Então, quando você que tem urticária crônica espontânea e faz parte desse grupo seleto de 30% dos que têm a urticária crônica espontânea e que vão piorar com anti-inflamatórios, o qual eu sempre me incluo, o que vai acontecer com você? O medicamento, ele vai gerar uma reação no seu metabolismo que vai fazer com que essas células, chamadas mastócitos, liberem ainda mais. Então, na verdade, a crise que você já tem naturalmente por ter urticária crônica espontânea só vai piorar. Não por causa do medicamento em si, mas por causa de um mecanismo dele, a forma como ele age, como que ele é feito, todas as enzimas que estão ali relacionadas no metabolismo, ele vai trazer realmente uma piora
de um quadro clínico que você já vem vivendo. Uma dúvida interessante que de repente você pode ter é se, por exemplo, você está no tratamento contínuo para sua doença, tomando medicamento e tudo mais. Será que mesmo assim eu posso ter meus sintomas piorados quando tomar um medicamento anti-inflamatório? A gente não sabe como pode ser essas reações. E como eu disse, apenas um dado de que 30% das pessoas com urticária crônica espontânea podem ter sim os sintomas exacerbados após a ingestão de anti-inflamatórios. Se esse não for o seu caso, fique bem. Se for, esse vídeo é pra você. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu procurei responder perguntas que eu mesmo tinha, mesmo tendo muito tempo urticária, essas dúvidas ainda me acompanhavam e eu estou muito feliz de poder agora ter um conteúdo na internet que fala sobre isso. Gostaria de pedir para que vocês nos acompanhem nas redes sociais. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui no YouTube ainda não estão nos acompanhando na página do Instagram nem do Facebook, e saibam que os conteúdos de lá, eles são diversificados, não são as mesmas coisas que vocês veem aqui. Então acompanhem por lá, tem muita novidade, se inscrevam no canal, compartilhem com outras pessoas. Porque o que nós acreditamos é que nós estamos fabricando conteúdo para o amanhã com cada vez menos urticária e mais vida. E quando você nos ajuda a compartilhar essa informação, você torna a nossa missão cada vez mais possível.